Fala, meus amigos, estamos começando aqui mais um vídeo do canal, enquanto eu sigo nesse inferno aqui, aturando essa gentalha insuportável, vomitando lixo aqui o tempo todo, crime, e eu não consigo me livrar disso. Enfim, enquanto isso, eu vou fazendo o que eles não instruíram ainda, que são os vídeos aqui do YouTube, tá? No vídeo de hoje, a gente vai falar sobre um curso bizarro que apareceu agora essa semana, enfim, protagonizado pelo Brasil Paralelo, né? Que é essa empresa aí de comunicação, produz séries, documentários e tudo mais, estão se infiltrando agora em alguns processos educacionais aí também, a partir de uma visão conservadora, retrógrada, enfim, mas que a gente tem que tentar entender por que isso está aparecendo, qual é o contexto, inclusive articulado até com enfim, uma certa contemporaneidade que acaba permitindo isso, né? E para a gente poder dialetizar isso da maneira correta, tá? E tentar ir aos pouquinhos aí repensando isso. Então eu vou falar um pouquinho sobre esse curso aí do Brasil Paralelo e ao mesmo tempo também sobre o sentido que é esse tal Brasil Paralelo, rapidamente no vídeo de hoje, né? De repente fazer mais vídeos aí no futuro tentando entender melhor ali o que é aquilo, com a ajuda do Patriota do Caminhão. Então tá aí, vocês vão ver aí, tá no título, tá? O Brasil Paralelo, Patriota do Caminhão e o estranho caso do revolucionário conservador, tá? Vamos falar um pouquinho sobre isso aí, tá? Então antes eu deixo a dica do meu livro de poemas aqui mais uma vez, do outro lado de cá. Quem quiser entrar em contato aí, o zap tá na descrição do vídeo, furar o bloqueio absurdo que eu sigo vivendo aqui. A gente tenta conversar a respeito e eu também, repito aqui, já estou em conversas aqui com a editora para poder publicar o meu primeiro romance, tá? Provavelmente vai sair aí em setembro e aí eu, enfim, passo aqui a informação para vocês, tá? Enfim, pessoal, vamos lá. Então, é o seguinte, tá? Vamos falar diretamente aqui a notícia para depois a gente fazer uma reflexão, tá? Sobre uma série de coisas aqui interessantes que tem nesse tema, tá? Então, a notícia aqui do Brasil de Fato, tá? Curso coordenado por monarquista ligado a Brasil Paralelo forma professores de história, certo? Então, a ideologia conservadora da produtora aparece em toda a base curricular da formação, chefiada por Rafael Nogueira, bolsonarista e olavista. Eles dizem o seguinte aqui: no final de 2023, a jornalista Amanda Audi, da agência pública, se matriculou no curso EAD, que é um curso à distância, né, de licenciatura em História do Centro Universitário Ítalo-Brasileiro. Ela conta que aprendeu noções de história do Brasil e do mundo, historiografia e até alguma coisa de psicologia e matemática, como é comum em outros cursos de história, tá? A diferença, porém, é que seu curso é uma parceria com a produtora de extrema-direita Brasil Paralelo, certo? E é coordenado pelo bolsonarista e monarquista Rafael Nogueira, que foi, inclusive, presidente da Biblioteca Nacional, olha que absurdo, né? Entre 2019 e 2022, durante o governo do Jair Bolsonaro, claro, né? Enfim, e também vale ponderar já um detalhe aqui, que chamar a Brasil Paralelo de extrema-direita é perigoso no sentido mesmo cognitivo, de entender o que é aquilo ali, né? Porque você dá uma passeada ali pelas páginas, vocês vão ver que a justificativa daquela gente ali é quase toda ela neoliberal, individualista, meritocrática e, enfim, basicamente o discurso da direita tradicional, com a diferença que eles são mais raivosos e menos espertos, né? São mais ingênuos e fala um monte de bobagem e tudo mais, mas a retórica é basicamente a retórica da direita tradicional, tá? Para finalizar, a notícia do Brasil de Fato diz, né? Hoje o site do curso não traz nenhuma menção a Brasil Paralelo, mas a ideologia conservadora, marca da produtora, aparece em toda a base curricular do curso, que cita entre os seus diferenciais o de não omitir a versão cristã da história, né? E vocês vão ver, vão falar um pouquinho sobre isso também, que nós estamos vivendo essa lógica aí de que todas as versões são possíveis, todas as visões, todas as versões da história são, enfim, legítimas na medida em que todas têm que se manifestar, etc. e tal, e a gente acaba vendo certas bizarrices e certos retrocessos aí por conta disso, tá? Para entrar no curso, a jornalista não teve que gastar muita energia. Havia duas opções: enviar o diploma da graduação ou escrever 800 caracteres sobre o tema Consequências da Pandemia. Ela enviou o texto que pediu para o chat GPT escrever e automaticamente já foi aprovada. Quer dizer, né? Enfim, e aí
para finalizar, eles dizem, além da coordenação do curso ser assumidamente olavista e monarquista, quer dizer, olavista ligado ao Olavo de Carvalho e monarquista, né? Monarquista, ó, né? Vamos lá, vamos especificar o que é isso. A monarquia era um sistema de governo sem eleição e com passagem ali de governo hereditária, quer dizer, o pai passava para o filho, não tinha eleição, não tinha participação do povo, certo? Ao mesmo tempo, essa gente bizarra defende liberdade, individualismo, meritocracia, quer dizer, é uma lambança, uma mistureba inacreditável, né? Bom, para finalizar, ele fala que faz defesa do cristianismo, relativiza a escravidão e subjuga e a subjugação das culturas dos povos originários, e tudo isso faz parte da formação deles lá, tá? Bom, eles que mais aqui? Deixa eu ver. Eles dizem o seguinte aqui, né? Somando-se ao cenário da educação brasileira e à real necessidade de educadores competentes e comprometidos em prol da qualidade da educação, a Brasil Paralelo, em parceria com o Centro Universitário Ítalo-Brasileiro, oferece vestibular especial de licenciatura em História. Isso aqui é uma propaganda deles lá, né, na página da universidade, que divulga o processo seletivo, certo? Estão já se misturando com a universidade, aí já a partir dessa lógica da guerra cultural, e que é a lógica olavista, misturada com toda essa lambança conservadora, neoliberal, etc. e tal, tá? Apesar da ausência do nome da produtora, nas divulgações mais recentes, funcionários do centro universitário afirmaram à agência pública que o conteúdo das disciplinas foi feito em conjunto com a Brasil Paralelo, certo? O teor das aulas é muito parecido com os conteúdos veiculados pela produtora. A Brasil Paralelo afirma que tem como propósito, abre aspas, resgatar os bons valores, ideias e sentimentos no coração de todos os brasileiros e que busca a pluralidade de opiniões. Entretanto, suas produções propagam ideias conservadoras, negacionistas e desrespeitosas com minorias sociais. Para além, né, faltou aqui dizer, neoliberais. Dá para perceber que os veículos de esquerda ainda não entenderam muito bem isso, né? Isso não só o Brasil de Fato, já vi políticos de esquerda aqui, né, nomeando ali, designando o que é né, esse movimento de, aspas, extrema-direita, desconectando o neoliberalismo, né? Sem o neoliberalismo, esses movimentos não existiriam, porque isso é a base da retórica de superfície deles, né? Liberdade, enfim, né? E individualismo, contra viés ideológico, tudo isso é a retórica da direita brasileira de sempre, né? Enfim, o curso de licenciatura em História da universidade forma professores com uma visão cristã. Olha só, né? Aprovado pelo governo Bolsonaro, quando Nogueira era presidente da Biblioteca Nacional, a formação defende, por exemplo, a atuação dos jesuítas contra os indígenas, afirmando que as cruzadas promovidas pela Igreja Católica entre os séculos XI e XIII foram algo necessário, né? Quer dizer, uma gente assim, já teve bolsominion, uma mulher bolsominion aí, se não me engano, na Jovem Pan, uma vez, que estava defendendo a volta à Idade Média. Quer dizer, a gente voltou realmente quase à Idade Média com o governo Bolsonaro, né? Mas o ideal é que a gente não volte mais para a Idade Média, né? Enfim, o coordenador do curso ministra formações na plataforma da Brasil Paralelo e é conhecido como um discípulo do falecido filósofo, deveria estar entre aspas isso aqui, né? Olavo de Carvalho, né? A quem homenageou com um busto em sua casa e com quem compartilhava, segundo suas palavras, o gosto pelo tabaco e pelos cães, né? Os outros docentes têm perfis parecidos com o de Nogueira. O vice-coordenador Armando Alexandre dos Santos é chamado de, aspas, veterano monarquista e antigo amigo da família imperial brasileira, né? O professor Thomas Juliano é colaborador de documentário da Brasil Paralelo e escreveu o livro Desconstruindo Paulo Freire, né? Quer dizer, para além disso, existe muito também de um certo neomonarquismo na direita brasileira. A gente percebe, tipo, por exemplo, o velho da van, e, enfim, várias figuras aí, quer dizer, aquela galera que trata o funcionário como se fosse um escravo, como se fosse ali, o velho da van foi condenado, né, por, enfim, coagir os funcionários a votarem no Bolsonaro, fazer campanha para o Bolsonaro, enfim, né? Então, quer dizer, essa mentalidade neo-escravocrata, neomonarquista, existe muito na direita brasileira de maneira geral.
Você vai ver ali variações disso aí, gente que não verbaliza isso, não manifesta isso de maneira tão veemente, mas isso circula, né, no meio dessa lambança toda que é a direita brasileira. Tá? A primeira disciplina do curso se chama Brasil Colonial 1, ministrada pelo professor Lucas Ribeiro Fernandes, fã da monarquia brasileira e de Jesus Cristo, segundo suas redes sociais. Né? Esse é um curso universitário para formar professores de história, gente fanática religiosa, mistureba com monarquia, enfim. É isso que a gente está vivendo aí. Que, repito, é uma coisa que tem muito a ver com o que o Carl Sagan denuncia no livro dele, né, sobre a década de 80 nos Estados Unidos lá, que era, enfim, aquilo ali tudo era um retalho, ou melhor, né, era uma espécie de fruto, né, dos excessos do capitalismo e tudo mais, né? E ao mesmo tempo um excesso também da abertura democrática de maneira ampla, e você tem todo tipo de bizarrice, e é preciso dialetizar isso no mesmo terreno, né, para que isso não ganhe espaço e que fique meramente aí um restalho e não ganhe, né, enfim, proporções mais bizarras, né? E aí, para finalizar, o professor Lucas Ribeiro Fernandes, né, nega que a imposição da religião católica aos indígenas brasileiros seria um instrumento ideológico de manutenção do poder, né? Porque para ele, abre aspas, né, os padres estariam apenas lutando contra costumes ultrapassados ou mesmo absurdos, como a nudez, a poligamia e a antropofagia. Quer dizer, conservadores defendendo a ideia de que os padres estavam certos por lutar contra coisas atrasadas, quer dizer, coisas antigas, que os conservadores defendem. É uma lambança assim, inacreditável, né? E por último tem um depoimento aqui da Carolina Santos Pinho, que é doutora em educação e pesquisadora do Instituto Federal da Bahia. Ela diz o seguinte: é assustador a gente saber que isso está acontecendo e que não há um debate no meio acadêmico, né? Com esse curso eles comprovam que existe sim uma ideologia e que a ideia da escola sem partido, que foi propagada pela extrema-direita, é uma falácia. Na verdade, a escola sem partido, ela não é uma falácia, né? Ela é uma retórica, ela é ali uma estratégia de narrativa para poder disfarçar a ideologia. É mais do que apenas uma falácia, né? Isso é uma estratégia linguística deles o tempo todo, negar o viés ideológico do outro, dizendo que não tem nenhum, está defendendo o fim do viés ideológico, né? Então, quer dizer, a escola sem partido é uma expressão da mesma família ali, da tal da crítica ao viés ideológico, né? Eles ficam o tempo todo escondendo o seu caráter ideológico, fingindo que não tem, né, e tudo mais. Isso é uma estratégia, né? Uma estratégia narrativa. E ela finaliza, né? Eles precisam se decidir, ou dizem que não tem ideologia, ou criam cursos alinhados à extrema-direita. Não tem como dizer que não tem ideologia, a escolha não existe. Enquanto as pessoas não entenderem isso, é uma perda de tempo essa reflexão aqui, porque há que se dizer, isso é ideológico. Agora, a questão é desenhar aonde está essa ideologia. E é isso que a gente vem tentando fazer aqui no canal, dentre outras, né, enfim, tentativas aqui também de conversar com as pessoas que ainda não foram sabotadas por esses animais aqui. E também eu tenho aqui, enfim, né, de vez em quando eu publico no Facebook, lá que também meu Facebook tá clonado por essa gente, tal. Enfim, não consigo publicar direito, mas o que eu posso fazer eu vou tentando fazer, tá? Para finalizar, pessoal, e a gente passar para a reflexão, a agência pública publicou, né, que a Brasil Paralelo mira geografia e ciências sociais depois de um curso que desinforma sobre história, tá? E aí eles falam aqui rapidamente, tá, que pela primeira vez a produtora Brasil Paralelo reconheceu que criou o conteúdo de um curso de licenciatura à distância em história, conforme a agência pública revelou essa semana. A produtora divulgou que vai financiar cursos de história, geografia e ciências sociais para estudantes de baixa renda para formar a próxima geração de professores do país. Imagina, né, neoliberais conservadores produzindo cursos para formar cientistas sociais, né? Vai dar um monte de Fernando Henrique, assim, né, entendeu? Sociólogos neoliberais, né? Olha só que maravilha, né? Para não dizer o contrário, né? Enfim, a mensagem aparece em um e-mail enviado a assinantes da Brasil Paralelo nessa terça-feira, pedindo que seus assinantes apoiem um projeto chamado Mecenas para financiar a graduação de alunos de baixa renda.
De acordo com a produtora, 50 estudantes já tiveram formação paga pelos apoiadores e uma nova turma deve ser aberta. Estão aí fazendo isso, né? Criando cursos para poder espalhar essas ideias bizarras aí pelo Brasil e amealhar incautos, ingênuos, pobres de direita, enfim, né? E tudo mais. O e-mail mente que é proibido ser de direita nas universidades, né? E que o ensino das escolas brasileiras é distorcido, né? Por isso, segundo a empresa, Brasil Paralelo decidiu fazer algo mais efetivo do que documentários e cursos e criou a graduação. Um vídeo mostra depoimentos emocionados de alunos que vão ajudar o Brasil como professores do ensino fundamental e médio. A agência pública já revelou que o curso História é oferecido pelo Centro Universitário Ítalo-Brasileiro com professores indicados pela produtora, tá? E o resto aqui eu já falei na notícia anterior. Então, quer dizer, é isso, né? Para eles é proibido ser de direita nas universidades. Não é que já fiz vídeo aqui. Não é questão que o Pondé também já falou sobre isso, né, e tal. A questão é que quando você estuda de maneira mais ampla a história do Brasil, o que é o Brasil, as dificuldades de implantar aqui um estado de bem-estar social, a dificuldade de criar uma escola pública de qualidade para todo mundo, etc. e tal, você acaba descobrindo que a causa disso está na sabotagem sistemática da direita brasileira. E a partir disso você começa aí a comparar com o resto do mundo, ver que a Europa consegue fazer isso porque tem uma história diferente da nossa, não tem essa direita bizarra que a gente tem aqui, né? E eu já fiz vídeo aqui falando sobre isso também, as diferenças entre o sistema direita da Europa e daqui, e tudo isso faz você acabar migrando para um pensamento à esquerda, né? Enfim, pessoal, então dito isso, tá? Agora vamos fazer o seguinte aqui, vamos refletir rapidamente sobre que bizarrice é essa aí, né? Da Brasil Paralelo, tá? Vamos lá. Primeiro, pensar um pouquinho nessa ideia de paralelo, né? Por que o Brasil paralelo? É interessante pensar isso, né? Porque as paralelas são retas, né, que não se cruzam, mas elas se cruzam no infinito, né? Segundo consta na matemática. E aí, quando a gente pega aqui o dicionário, né, para poder pensar essa palavrinha interessante aí, a gente vê o seguinte aqui, tá? Paralelo, então, é aquilo que se desenvolve na mesma direção, no mesmo ritmo de outra coisa da mesma espécie, né? Ou seja, vejam que interessante isso, né? A Brasil Paralelo, ela obviamente sem intenção, de maneira irrefletida, com esse nome, ela denuncia mais ou menos o que é a direita brasileira, né? E aí depois existe um outro sentido aqui, que é justamente o que atua ou funciona de forma alternativa à entidade correlata, oficial ou legal de mesma atividade, e aí fala do câmbio paralelo e tudo mais, né? Quer dizer, existe essa coisa ali, né? Do paralelo, que é o similar e ao mesmo tempo tá o alternativo, né? Por que eu estou dizendo isso? Por que é importante pensar isso aí? Pelo seguinte, porque quando a gente começa a estudar a história do Brasil, quando a gente começa a estudar aí como que o Brasil foi se configurando, os golpes atrás de golpes da direita brasileira, ditadura militar, enfim, depois o neoliberalismo, e até hoje, né, a gente atua o golpe contra Dilma, e a prisão do Lula, e etc e tal, a gente vai percebendo basicamente o que é a direita brasileira. A direita brasileira é, de fato, um Brasil paralelo. É um anti-Brasil paralelo, né? E esse título, né, dessa empresa aí, que é a Brasil Paralelo, é uma denúncia disso até irrefletida, né? Uma denúncia irrefletida. Agora, vamos pensar o seguinte aqui, né? Essa história de que existe uma história paralela de um lugar, de uma pessoa, de todo mundo, né? E ao mesmo tempo dos países, das cidades, das localidades, ela é algo que isso é inevitável, né? Isso acontece em todos os lugares. Mas no caso do Brasil existe um traço muito específico que vale a pena a gente pensar aí, tá? Antes, só para a gente, né, para deixar a dica para vocês aqui, o Ricardo Pilha fala dessa lógica, né, das histórias paralelas na estrutura do conto, tá? Ele fala aqui nesse livro bem legal. E os romances policiais funcionam basicamente assim também, né? Tá aqui o Morte no Nilo, da Agatha Christie, certo? Quer dizer, existe uma história que você vai acompanhando e uma história de fundo que você não tem acesso e só é revelado no final, né? O romance policial é um pouco assim. Isso, na verdade, é um pouco a estrutura, a lógica da própria reflexão sobre a história, no que a gente tem vivido aí nas últimas décadas, no último século talvez, né? Seja o caso de dizer.
Então, enfim, a história, como eu já fiz aqui vídeo também sobre isso, a história não é só o fato concreto, o documento, ela é também a narrativa, o relato, a ideologia, os vieses, etc e tal, né? Então o Roger Chartier fala disso aqui, a história ou a leitura do tempo, tá? E é esse caráter da história que abre espaço, né, para outras leituras de maneira muito mais ampla hoje, tanto as leituras das minorias antigas, naquilo que elas têm de legítimo, quanto a uma releitura naquilo que elas têm, essas mesmas minorias, naquilo que elas têm de ressentido, e ao mesmo tempo os conservadores também naquilo que eles têm de ressentido, na medida em que eles estão vendo essa pluralidade muito, né, muito grande e que incomoda profundamente o pensamento mais, enfim, monolítico deles, né? Então todas essas versões estão aí guerreando no mundo de hoje, né, e a gente vai vendo isso. E isso é fruto do avanço da pesquisa, do avanço do conhecimento, do avanço da percepção sobre o que é a história, da complexidade do que é a história, porém isso acaba gerando, né, certos retrocessos. E aí a gente tem que começar a dialetizar isso, ponderar isso aí, porque isso acaba, enfim, né, isso pode gerar gente defendendo monarquia em pleno século XXI, né? Só para finalizar aqui as dicas também ainda sobre a questão da história, tá? O trabalho do Walter Benjamin, tem um texto dele aqui sobre o conceito de história, que é dos mais conhecidos aí, né? Enfim, esse livro aqui do Luiz Costa Lima, tá? História, Ficção e Literatura, que também tem um capítulo aqui inteiro sobre o conceito de história, que é muito bom, tá? E por último, pessoal, esse livro aqui, que é o livro do Luiz Antônio Simas e Alberto Mussa, que é o Samba, Enredo, História e Arte. Aqui eu estou mostrando esse livro só porque ele cita no final aquele Samba da Mangueira, né, que está até citado aqui na página 254, História para Ninar Gente Grande, que eles falam daquela coisa da história que a história não conta, né? De certa forma, os monarquistas e conservadores mais radicais, eles não estão buscando a história que a história não conta. Eles estão fingindo que o retorno à história já contada e oficial e já ultrapassada é uma história que não foi contada ainda, né? Para poder... Porque é isso, é um disfarce, é o que eu falei, né? É uma retórica, é uma lógica ali totalmente eliminar, tentar provar pela retórica que não existe ideologia, não existe viés ideológico, é tudo sem partido, né? E, enfim, quando na verdade no fundo o retorno a tudo isso que a gente já ultrapassou e que, enfim, né, que o ideal é que não volte, tá? E aí, pessoal, eu falei do Patriota do Caminhão, eu fiz um texto, né, sobre o Patriota do Caminhão na época que aconteceu aquela bizarrice lá, né? O cara ficou preso, se colocou lá na frente do caminhão para ficar ali, enfim, né, para tentar impedir, né, o caminhão de sair do lugar lá e tal, e ficar protestando pro Bolsonaro, né? E aí o caminhão saiu fora e tal, com ele ali em cima, e ele virou um meme, né? Agora é interessante, porque quando a gente olha pro Patriota do Caminhão, quando a gente olha, né, pro Patriota do Caminhão, o Patriota do Caminhão, eu fiz um texto na época ponderando que o Patriota do Caminhão tinha algo de interessante, né? Que é uma figura ali que o caminhão está indo para frente e ele está olhando para trás, quer dizer. Então, de certa forma, é uma figura que parece uma figura híbrida, né? Uma figura meio múltipla ali, que é um pouco... se a gente eliminar o fato de que tem ali um alienado, né? Um sujeito que está ali, não tinha a menor noção do que estava fazendo ali, com uma visão de país defendendo Bolsonaro, quer dizer, uma visão de país ali, enfim, tosca, né? Mas se a gente elimina isso, pega só a estrutura da coisa, quer dizer, o caminhão andando para frente, ele olhando para trás, quer dizer, esse é o ideal, né? Quer dizer, você andar para frente, mas sem perder de vista o passado, né? Para poder, inclusive, que isso não volte, né? É a lógica do Zona de Interesse, aquele filme que eu falei já, né? E outros exemplos mais aí. Agora, se isso por um lado tem essa possibilidade, quando a gente volta a refletir o fato de que ele está ali com a camisinha da CBF, né, enfim, e defendendo Bolsonaro, etc e tal, a gente já pode pegar isso e refletir a partir de uma outra lógica para poder entender justamente o Brasil paralelo que é a direita brasileira, né? A direita brasileira é isso aí, enfim, é uma figurinha, o corpo está andando para frente, a cabeça está lá atrás, está andando para trás, né? Continua defendendo o neoliberalismo, que é uma posição que não é nossa, que é imposta pelos Estados Unidos aqui.
continuam defendendo aí, enfim, né, uma série de atrasos que ficam ali travando o país, para o país não caminhar para estado de bem-estar social mais amplo, para inclusive um mercado mais competitivo, etc. e tal. Quando entram no Estado, enfim, o que eles fazem é pegar o dinheiro público e jogar em bolsa de valores, enfim, né, tudo isso que eu já falei nos outros vídeos. Então, quer dizer, mais especificamente, essa figura do patriota caminhão, do caminhão é uma espécie de Brasil paralelo, né? É o Brasil paralelo da direita, né? Que é o caminhão indo para frente e a cabecinha voltada para trás, né? E isso é algo que a gente tem que ir dialetizando para poder, eventualmente, um dia que isso se torne algo periférico, né? Ou um resto histórico, e não a regra como continua sendo até hoje. Tá? A esquerda tem conseguido ganhar algumas eleições aí no executivo nos últimos anos, né? Nas últimas 2 décadas e meia, né? Mas isso é uma raridade nos estados e municípios. Quem ganha quase sempre é a direita, as câmaras são, enfim, né, recheadas de direitistas, os vereadores também e tudo mais, deputados, e aí a gente acaba tendo esse Brasil paralelo, que é o quê? Vamos lá, né? Tudo isso configura o quê? Essa ideia do Brasil, de um Brasil paralelo, né? Ao mesmo tempo em que existe um Brasil que está querendo caminhar, que está querendo evoluir, está querendo chegar em um estado de bem-estar social, e ao mesmo tempo políticas públicas importantes, diminuição do desemprego, diminuição da fome, melhoria do custo do salário, né? Enfim, um custo de vida bacana para todo mundo, etc. e tal, tem um Brasil paralelo que fica lutando contra isso, sabotando isso, destruindo qualquer possibilidade, dando golpe. É a direita brasileira. Então esse Brasil paralelo é o Brasil do neomazombismo, tá? É o Brasil do complexo de Poodle, certo? É o Brasil do retorno sistemático do complexo de Poodle, tá? É o Brasil do homem cordial, do Sérgio Buarque de Holanda, mas repensado a partir de uma outra perspectiva, que é a de que isso aqui, essa tal cordialidade, que é que ele pondera que é a mistura do privado com o público, na política de Estado, que é uma coisa muito importante porque acaba impedindo a gente de caminhar, a partir da sabotagem desse Brasil paralelo, se manifesta justamente, né, em pessoas que só têm interesse privado, que defendem abertamente o individualismo, Estado mínimo e etc. e tal, infiltrados no Estado e mantendo o Estado ali travado, sabotado, paralisado ou minimamente atrasado, e o Brasil não consegue caminhar, certo? E aí, para finalizar, esse retrato aqui da forma como esse tal Brasil paralelo da direita brasileira se configura, o neoliberalismo, né, que está muito bem desenhado aqui pelo Gilberto Felisberto Vasconcelos, nesse livro aqui, Brasil no Prego, tá, que é um livro muito bom e que basicamente reflete muito bem, desenha muito bem essa questão aí. Tá? E esse livro do Chomsky também ajuda aqui a pensar isso, que é o lucro ou as pessoas, certo? E por último, também existe o que Peter Sloterdijk chama de razão cínica, né? Porque esse aqui é o ponto final da reflexão de hoje, quer dizer, o que o Brasil paralelo, a direita brasileira e tudo mais são na verdade hoje? São disfarces de história que a história não conta, cosmopolitismo, individualismo, etc. e tal, para poder, na verdade, continuar o país sem caminhar, e só o interesse privado é que funciona, é que gera algum tipo de movimento ali para essa gente. E o Brasil que quer caminhar, o Brasil que quer, enfim, evoluir, chegar em patamares melhores, mais civilizados, de renda, de trabalho, de educação, de saúde, de ciência, tecnologia, etc. e tal, esse Brasil vai caminhando, e o Brasil paralelo, que é a direita brasileira, vai sabotando, vai atrapalhando, vai puxando o país para trás, hoje ancorado e disfarçado na razão cínica do individualismo, do cosmopolitismo, e etc, da história que a história não conta, e etc e tal, certo? Então por quê? Para finalizar, porque o Brasil paralelo, para fazer um resumo aqui, para depois a gente refletir mais isso em novos vídeos, eles estão se apropriando de uma narrativa e de uma temática que é tipicamente própria das antigas minorias, e estão pegando isso aí para tentar vender conservadorismo, atraso, monarquia, enfim.
e o neoliberalismo atrasado que a gente continua vivendo aqui. Beleza, pessoal? Então, essa reflexão, e isso está invadindo as universidades, vamos ter que refletir isso de maneira séria aí, para que isso perca força, tá? E a gente vai tentar e continuar fazendo isso aqui nos vídeos do canal, tá bom? Então é isso, a gente volta aqui no próximo vídeo do canal. Grande abraço aí, tamo junto, fui.